vamos lá. Agora a gente vai falar sobre um outro hormônio, que é o ADH, também conhecido como hormônio antidiurético, beleza? Então a sigla dele é ADH. O hormônio antidiurético ele é um hormônio muito importante, tá? Ele é um hormônio responsável por ações como, por exemplo, manter a nossa osmolaridade sanguínea, né? Manter ali as concentrações de soluto e solvente equilibradas ali no nosso sangue, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, eu desci um pouquinho, a gente tem uma tentativa de desenho aqui, tá? Eu vou explicar para vocês o que é. Então aqui a gente tem vasos sanguíneos, né? Que é um vaso sanguíneo, bem grande, aliás. E aqui a gente tem o néfron. Então, ó, tudo isso aqui, essa coisa grandona aqui, seria o néfron, tá? Então, ó, isso aqui é um tubo, tá? Por onde vai passar a urina, tá? Então, o néfron, ele é uma parte do nosso rim, tá? A menor parte funcional do nosso rim. E no néfron a gente tem como se fosse um tubinho por onde vai passar aqui a urina, né? E ela vai sair aqui por esse ducto e vai ser excretada. Isso aqui, esse quadradão aqui, ele é uma célula do néfron. Então a gente pegou aqui, tem várias células, né? Então imagina que o néfron aqui a gente tem um monte de célula. A gente pegou uma célula dessas, a gente deu um zoom para a gente ver como que é dentro da célula, beleza? Então basicamente foi isso que a gente fez. Tá, agora vamos lá. Falar um pouquinho sobre o hormônio antidiurético. Então, o hormônio antidiurético, ele vai ser liberado... eu acabei não falando aqui, né? Ele vai ser liberado, ó, aqui a gente tem o hipotálamo. Opa, isso aqui é a parte. A hipófise anterior e a hipófise posterior. Então, na hipófise posterior, a gente tem vários núcleos aqui, né? E a gente tem um núcleo que vai fazer a síntese desse neurônio e vai liberar ele lá na hipófise posterior, ou na neurohipófise. Então, esse núcleo aqui, que faz a liberação do ADH, é o núcleo, se não me engano, é o núcleo supraóptico. Núcleo, vamos escrever direito. Núcleo supraóptico. Então, lembra que a neurohipófise, isso aqui é o que? A neurohipófise. Ela não faz síntese de hormônio, tá? Ela só libera. Então, o núcleo supraóptico, ele sai lá do hipotálamo, vai até a neurohipófise e secreta o ADH. Mas quando é que ele vai fazer isso? Quando é que o ADH é secretado, né? O ADH é secretado quando a gente tem altas concentrações de sódio no sangue, né? Ou seja, quando a gente tem uma variação osmótica, beleza? Quando a gente tem uma variação osmótica ali nos íons, né? A gente tem uma grande quantidade de sódio e de água, a gente vai ter uma mudança na volatilidade, né? Desse sangue, né? E aí a gente vai ter liberação de ADH, tá? Como é que vai funcionar o ADH? Então a gente tem lá, no nosso sangue a gente tem receptores que vão detectar, né? Então aqui a gente tem, imagina que isso aqui é um mecanorreceptor, que vai detectar que a gente tem uma variação osmótica. Eles vão mandar um sinal lá para o hipotálamo, para esse núcleo supraóptico, que vai liberar o ADH. Aí o ADH, ele vai se ligar a essa célula do néfron, ele vai circular aqui no sangue e vai se ligar a essa célulazinha aqui do néfron. Então aqui a gente tem receptores, tá? Esses receptores aqui são receptores de vasopressina, tá? Então receptor, deixa eu escrever direito. Esse receptorzinho que eu fiz aqui em azul, ele é um receptor de vasopressina. Vasopressina, eu acabei esquecendo de colocar, mas é um outro nome para o hormônio antidiurético, né? Ele também é conhecido como vasopressina. Do tipo V1. Ou seja, esse receptor aqui, ele é um receptor de vasopressina tipo V1. Qual que é a característica desse receptor? Ele é ligado a uma proteína GS, né? E a gente já estudou os tipos de receptores. E receptor ligado à proteína G, ele faz o quê? Ele vai ativar uma via de sinalização aqui no núcleo, que vai fazer a gente ter síntese proteica. Ou seja, a gente vai ter um aumento de síntese de proteína, beleza? E que proteínas são essas, né? Vamos lá, a gente já vai ver. Antes de falar dessas proteínas, a gente tem que lembrar que
isso aqui, né, é um tubo do néfron, tá? Esse cano aqui do lado. E aqui a gente tem água, né? Então a gente tem água passando por aqui para essa água sair fora aqui pela urina, beleza? Para ela ir embora, ser secretada. Então aqui a gente tem água circulando. O que vai acontecer? Então voltando aqui, o hormônio antidiurético se ligou a esse receptor de vasopressina, tipo V1, né? Que é ligado à proteína G. Aumento de síntese proteica. E o que essas proteínas vão fazer? Vocês estão vendo essas... Então, isso aqui, né, que a gente tem, ó, tá vendo essas bolinhas presas aqui? Isso aqui são vesículas, tá? Vesículas. Ó, isso aqui também é uma vesícula. E elas contêm proteínas transmembrana. Que tipo de proteínas são essas? Essa aqui em vermelho e aquela outra em azul são as chamadas aquaporinas. Pelo nome delas, né, aquaporinas, dá pra gente ter uma ideia mais ou menos do que elas fazem, tá? Então a gente tem vários tipos de aquaporinas. Essa vermelhinha aqui é a aquaporina do tipo 3. Tá? Tipo 3 e 4 a gente tem. E essa em azul aqui é um outro tipo de aquaporina. É a aquaporina do tipo 2. Opa, fiz esse 2 aqui meio errado, né? Aquaporina tipo 2. Então, essas proteínas que foram sintetizadas, elas vão fazer o quê? Elas vão agir aqui nessas vesículas, elas vão atuar aqui nessas vesículas, causando a liberação dessas aquaporinas, tá? Então, essa aquaporina do tipo 2, quando a gente tem a ativação dela, né? O que vai acontecer? Elas vão vir aqui para a membrana, né? Ó, elas vão vir aqui para a membrana. E o que elas vão fazer? Elas vão permitir a entrada de água na célula. Então a gente tem aqui a água tá vindo, né, no néfron. O que essa água vai fazer? Essa água ela vai entrar dentro da célula. Então a gente vai ter H2O entrando na célula por onde? Pelas aquaporinas, tá? E essa outra aquaporina de cima aqui, a 3 e 4. Essa aquaporina, ela vai unir, né, essas células do néfron no tecido sanguíneo, tá? Então ela vai se juntar ali ao tecido sanguíneo, né? Para justamente permitir a passagem do quê? Passagem de água. Então, essa água que entrou aqui, deixa eu pegar uma outra cor diferentona para ver se dá para ver. Então, essa água que entrou aqui, o que vai acontecer com ela? Ela entrou, né, por essa aquaporina do tipo 2 e ela vai sair pela essa aquaporina do tipo 3 e vai ir até onde? Vai chegar até o sangue. Então, a gente vai ter sangue indo para lá, tá? Essa aqui é a mesma coisa. Então, a gente tem a água vai passar aqui, tudo vai chegar lá no sangue. A gente vai ter o quê? A gente vai ter um aumento da concentração de H2O no sangue, tá? Quando a gente tem um aumento da concentração de água no sangue, a gente vai ter, né? Então a gente tinha muito sódio e pouca água. Agora a gente tem mais água, né? E a gente também tem, a gente ainda tem bastante sódio no sangue. Tá? Então no sangue, lembra que a condição para a liberação do ACTA, do hormônio antidiurético foi quantidade alta de sódio. Agora a gente tem muito sódio, porém a gente também tem muita água, né? Se eu tenho muito dos dois, a gente conseguiu o objetivo principal, que era o quê? O equilíbrio osmótico. Então a gente atingiu uma coisa que é o equilíbrio osmótico. Então agora os níveis de água e sódio no sangue, eles estão equilibrados, beleza? Só que como eu tinha, né, uma quantidade pequena de água no sangue, agora eu tenho mais um monte de água entrando no sangue. O que vai acontecer? Né? Quando eu tenho um aumento de água no sangue, eu vou ter um aumento do volume sanguíneo. Né? Ou seja, a gente vai ter mais água no sangue, o que vai levar a um quadro de aumento, tá, da pressão arterial. Então a gente vai ter um aumento da pressão arterial. Beleza? Então, eu tinha uma quantidade alta de sódio no sangue, né? Teve a liberação do ADH, os mecanorreceptores aqui captaram, né, essa alta quantidade de sódio. Né? Então aqui, ó, alta quantidade de sódio ativou esses mecanorreceptores.
que mandaram o sinal lá para o núcleo supraóptico, que liberou o ADH, né, lá na neurohipófise. O ADH vai se ligar aqui a receptor de vasopressina do tipo V1, que é ligado à proteína GS, né? Esse receptor vai ativar a síntese proteica. Essas proteínas elas vão atuar nas vesículas que armazenam as aquaporinas, tá? As aquaporinas do tipo 2, que são essas aqui, elas vão para a membrana, né? Elas vão atravessar a membrana e vão se conectar aí aos ductos do néfron, esse ducto terminal do néfron, que é por onde a água passa, permitindo a entrada da água. Então a água vai entrar e ela vai sair por uma outra aquaporina, que é as aquaporinas tipo 3 e 4, que vão permitir a passagem dessa água até o sangue, de fora da célula para o sangue. Assim a gente tem aumento da concentração de água no sangue, né? Atingindo o quê? O equilíbrio osmótico, porque agora a gente tinha muito sódio, agora a gente tem bastante água para equilibrar, né? Quando a gente tem um aumento de água, a gente tem o quê? O aumento da pressão arterial. Por quê? Porque a gente tem mais sangue, a gente tem mais volume, né? Mais líquido dentro desse sangue, aumentando assim a pressão arterial, beleza? Então, basicamente é assim, né, que o hormônio antidiurético ele trabalha, beleza? Então, é isso aí. E só para completar, né, uma coisa que a gente acabou esquecendo de comentar, é que, né, o álcool, né, então quando a gente fala, por exemplo, uma substância, o álcool em si, ele tem o poder de inibir a liberação do ADH. Então ele inibe o hormônio antidiurético. Ou seja, o que acontece? Quando a gente tem o consumo de álcool, a gente tem um aumento, né, da secreção de urina, né, um aumento ali da saída de urina. Então, a gente pode relacionar isso, por exemplo, com a questão da desidratação. Então, quando a pessoa bebe muito, né, ela tem a inibição desse hormônio antidiurético, né? Junto com isso, ela tem uma grande eliminação de água, levando aí a um quadro de, por exemplo, desidratação, né, que gera aí a famosa ressaca no dia seguinte, beleza? Então, só comentando aqui em relação ao álcool, né, que é uma substância que tem o poder de inibir o hormônio diurético, aumentando a diurese. Beleza? Então é isso aí.